Boa noite a todos. É uma alegria poder retornar a esta casa para falar um tema tão oportuno neste mês de abril, o mês em que se comemora mais um ano da vinda da doutrina espírita ao plano físico. Dia 18 de abril é o dia do livro espírita, porque em 18 de abril de 1857 foi publicado o Livro dos Espíritos. A proposta da noite de hoje, vou trabalhar o tema Espiritismo, uma nova luz para a humanidade, com o intuito de fortalecer os fundamentos básicos da doutrina espírita para aquele que já está estudando e oportunizar o entendimento daquilo que a doutrina espírita acredita, daquilo que se fala no meio espírita. A proposta do espiritismo é a construção da fé, mas de uma fé raciocinada, fundamentada na lógica, na razão. E começo falando de uma citação de Jesus, que Jesus falava assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, ou a verdade vos tornará livres. O ser humano, em todo momento da sua história, sempre teve oportunidade de conhecer a verdade. Ela está disponível em todos os núcleos religiosos, na natureza, na ciência. Em algumas estão fragmentadas, em outros pontos podem estar distorcidos, mas sempre o ser humano teve oportunidade de desenvolver o seu raciocínio a respeito das coisas do plano espiritual. Vamos falar um pouquinho sobre Deus. Como é que o ser humano começou essa relação com Deus? Lá no início da história, tudo aquilo que ele desconhecia e ele considerava como uma força, por exemplo, uma força da natureza, ele considerava uma divindade. Ele considerava o Deus Sol, o Deus Chuva, o Deus Trovão, o Deus Raio, o Deus Vento. Então ele não entendia como era essa força, de onde ela provinha. Então ele considerava o quê? Uma divindade. Era a crença primitiva a respeito de Deus. Passado mais um período da história da humanidade, aí criou-se os deuses mitológicos. A mitologia grega, mitologia egípcia, a própria mitologia romana, que Roma invadiu a Grécia e aí buscou nos mesmos deuses, reformulou a sua religiosidade e criou-se a mitologia romana. Mas já não eram potências da natureza, então um deus da mitologia, ele era um deus vinculado a um sentimento, uma emoção, Deus da alegria, Deus do poder, Deus da prosperidade, Deus da beleza, Deus da guerra. Mas ainda se acreditava em diversos deuses. Passado mais um período da história, aí veio o povo hebreu, com a figura de Moisés, em que traz a ideia agora de um Deus único. Mas naquele momento em que a humanidade acreditava em diversos deuses, era necessário que mostrasse alguns fenômenos que de repente espantasse aquele povo, para que demonstrasse que a força provinha de um único Deus. Então esse Deus era único, mas na crença hebraica era um Deus o que? Cruel, vingativo. Era um Deus muito bom. Mas se o ser humano pisasse fora da linha, o que acontecia?
ele era repreendido. A própria lei civil de Moisés, ele trazia assim aquela ideia, olho por olho, dente por dente. Então você tinha aquele medo de Deus, você acreditava em Deus pelo medo. O ser humano vai evoluindo, vai passando as épocas da humanidade, e aí as tradições religiosas apontavam o caminho que viria o Messias, Jesus. E Jesus, ele vai fazer o que com a ideia de Deus? Ele continua a dizer que Deus é o único, mas ele chama Deus de Pai. De um Pai amoroso, um Pai misericordioso. Falando do reino dos céus. Que ele não está tão distante. Ele precisa ser construído aonde? Dentro do nosso coração. Ele veio trazer então essa a boa nova. Não confrontando com a lei mosaica, mas reafirmando essa crença. Mas o ser humano ainda tem anseios, questionamentos. E ao longo da história, sempre o ser humano perguntou, quer saber de onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui, para onde vamos, ou quem somos. É aí que vem a doutrina espírita, trazido pelos espíritos superiores, 18 séculos depois da vinda de Cristo, reafirmando que Deus é único, que Ele é um Pai misericordioso, que Ele é bom, mas Ele fala também que Ele é justo. Como hoje, 2024, compreenderemos a justiça e a bondade de Deus, vendo o mundo nesse estado de coisas. Guerras, pandemias, catástrofes. Como nós confrontarmos com a ideia de Deus sendo justo e bom? A crença nesse Deus justo e bom é o primeiro fundamento da doutrina espírita. Segundo fundamento, nós acreditamos em Deus, mas como responder que Deus é bom se nós viéssemos aqui e tivéssemos uma única existência, sem saber para onde vamos, o que vai acontecer conosco depois da morte orgânica? Aí vem a informação dos bons espíritos que nós somos aqui espíritos imortais. Nós não morremos. Morremos para a vida física. Existe a morte orgânica. É muito comum nos grupos de estudos a gente formular esse questionamento para quem participa. Será que nós temos um espírito? O que a gente acha? Será que a gente tem um espírito? Essa é uma indagação que muita gente se faz. Será que nós temos um espírito? A doutrina espírita nos informa que a gente não tem espírito. Nós somos espírito. Nós temos um corpo físico, esse que nós estamos vendo agora, palpável. E além deste corpo, a gente tem um corpo espiritual, perispiritual. Ou se a gente pegar pelas doutrinas orientais, um corpo astral. Lembre que Deus providencia informação por todo o globo. Em todas as doutrinas existem frações da verdade. E o Espiritismo ele vem para nos auxiliar nessa construção dessa fé, de uma fé raciocinada. Mas como eu acreditar em Deus
Se Deus é justo e bom, sem esses entendimentos? Se somos espíritos imortais, para onde nós vamos depois da morte física? Até o momento da vinda da doutrina espírita, a grande maioria das doutrinas que falavam sobre a vida após a morte, falavam que nós ia para algum lugar contemplar as belezas celestes, ou para o paraíso, ou para um lugar não tão um paraíso. Céu e inferno, vida futura. Será que faz sentido a gente imaginar um céu? O que seria um céu para nós hoje? Vamos pensar assim, vamos imaginar o que seria um céu. Para alguns, um recanto de beleza, em meio à natureza, outro à brisa do mar, um recanto. E nesses dias tão turbulentos, dá vontade de a gente tirar uns dias de férias para esse lugar que a gente está imaginando na nossa cabeça, não dá, né? Vamos pensar assim, vamos ficar uma semana nesse lugar, só contemplando. Um mês, só contemplando. Conseguimos ficar um mês só contemplando as belezas da natureza? O que isso dá? Tédio. Se nós só de imaginar temos tédio de ficar uma semana sem fazer nada, só contemplando, já imaginou se a gente ficasse a eternidade? Palavrinha difícil, eternidade, né? É tão grande. Só contemplando, se a gente for para o paraíso. E se a gente estiver esperando o julgamento? Quanto tempo a gente vai ficar esperando esse julgamento? A doutrina espírita tem essa proposta, fazer com que a gente reflita sobre essas questões, sobre esses anseios. Que Deus seria esse se por causa de algum tropeço que eu dei na vida me condenasse ao inferno? Ele seria bom? Não. Nós, enquanto seres humanos, a gente nasce, passa às vezes pelo período escolar. Quantas vezes a gente errou, começou a escrever as primeiras letras, escrevia e apagava, até que a gente aprendeu a escrever, a ler. Nós se lembramos de quantas vezes a gente errou na vida escolar? Não. A gente lembra que a gente passou pelo período escolar e hoje a gente sabe ler e escrever. O que acontece? Aqueles erros fazem parte do nosso crescimento. Então, estar vivendo no corpo físico, nós estamos sujeitos a acertar e sujeitos a errar. Como é que a gente vai crescer se a gente não age? Então, Deus não nos pune, não nos castiga. Qual é a ideia que a gente tem de Deus hoje, em 2024? A ideia é que Deus castiga? A ideia de um Deus misericordioso? Ou de um Deus, além de misericordioso, justo e bom? Proposta da doutrina espírita. O ser humano ainda tem a ideia que Deus castiga. Querem ver? Alguém está fazendo uma coisa não tão legal, né? Aí a pessoa diz, cuidado, Deus está vendo. Como é que a gente orienta as crianças? Olha, Jesus está vendo. Como se Deus estivesse colocando seus melhores espíritos para nos vigiar. Olha, está errando. Aliás, Deus colocou essa centelha dentro de nós. Deus é tão bom que criou um universo perfeito. A natureza é perfeita. A lei é perfeita.
E Kardec, sabendo disso, estudando, já foi lá e perguntou para os espíritos, no livro dos espíritos, a questão 621, se não estiver me enganado. Ele vai lá e pergunta, onde é que está escrito a lei de Deus? Podia estar num livro tal, qual, né? E olha o que os espíritos respondem. Está escrito na consciência. Então não tem nenhum ser humano na face da Terra que não tenha as noções do que é certo e o que é errado. E não é Deus que fica nos vigiando. É a nossa consciência. E Deus não nos cobra pelos tropeços. Lembre, Deus nos ama. É nós que começamos a amadurecer e percebemos que temos que tomar uma atitude diante dos tropeços. Ou nós lamentamos e ficamos na inércia, ou a gente começa a perceber que aquele tropeço foi um aprendizado. Se amarrar na culpa, no remorso, aliás, culpa e remorso só nos atrai para baixo. Porque ela nos prende. A melhor saída é o arrependimento. Quando o ser humano se arrepende e junto com o arrependimento faz uma oração, abre uma vastidão no espaço infinito para o acolhimento. Porque nós estamos de coração aberto, buscando renovar. Então Deus nos ama. Se somos espíritos imortais, vamos imaginar assim, será que uma única existência seria suficiente para a gente aprender tudo que o universo tem a nos ensinar? Uma única vida? E a gente fosse julgado por essa única vida? 100 anos seriam suficiente para a gente viver? 120, agora está aumentando um pouquinho a expectativa de vida, né? Em 120 anos, dá para a gente aprender tudo que o universo tem para nos ensinar? É pouco. Se a gente tivesse uma existência. Então a doutrina espírita nos informa que nós nascemos e renascemos inúmeras vezes para o aprendizado. É acertando, errando, tropeçando. Que Deus seria justo. Eu, hoje, estou encarnado em 2024. Olha só a tecnologia que nós temos. Nós temos luz, internet. Vamos pensar alguém que nasceu em 1900 e desencarnou antes de ter a internet. Ele vai chegar no plano espiritual, mas não é justo, né? Poxa, a dificuldade que eu tive, né? Mas alguém que nasceu em 1600... que Deus seria justo, a pessoa encarnou em 1600 e agora ele vai estar lá esperando a eternidade o julgamento, porque ele até nem sabe se foi tão bom ou tão ruim. Que a maioria de nós seres humanos, a gente não sabe se a gente foi tão bom ou tão ruim. Então, não seria mais lógico a gente ir e vir nas mais diversas oportunidades do universo? Poxa, hoje a gente nasceu no Brasil. Mas quem sabe se no Oriente, na Europa, na África, não seria melhor a minha encarnação? Por que eu vim parar aqui no Brasil? Ou se eu vim do exterior e vim parar aqui no Brasil nessa atual existência? Ou se eu nasci aqui no Brasil e a vida me convidou a ir para o exterior? Olha quantas dúvidas, quantos anseios. E o estudo da doutrina espírita nos oportuniza a refletir e a construir um conhecimento. A gente pode indagar alguém do meio espírita com nossos questionamentos. A gente pode, deve, mas é no estudo que a gente vai o quê? Construindo. Aliás, na doutrina espírita não tem nada proibido. Qualquer pessoa pode abrir um livro, pode perguntar, pode questionar.
Na doutrina espírita não existe sacerdócio, não há sacramentos. Qualquer pessoa pode fazer qualquer atividade, desde que vá aprendendo, compreendendo. Há oportunidade para todos crescerem. Então nós reencarnamos. Quantas vezes? Inúmeras. E aí a gente vai começar a observar que tem situações que a gente não compreende. Como é que de repente eu estou andando na rua, no ambiente de trabalho, eu encontro uma pessoa e eu me simpatizo com ela de graça. Nossa, parece que eu conheço você de algum lugar. E aquela amizade é sincera, no primeiro olhar. Assim como de repente, da mesma proporção, eu observo pessoas pelas quais eu não me simpatizo. Parece que eu tenho uma repulsa. E eu não entendo. São antigas relações do passado. São pessoas pelas quais a gente já conviveu em outros tempos. Mas qual foi a proposta de Jesus? Para que a gente aprendêssemos a conviver como irmãos. Jesus veio falar sobre a fraternidade, veio falar sobre o perdão. Mas como que eu vou perdoar um ato tão delicado para com a minha pessoa? Eu não consigo perdoar. Aí às vezes a pessoa chega e faz uma prece e diz assim: olha, Deus que me perdoe, mas essa situação eu não perdoo. Eu não consigo. E Deus sabe disso. Tanto sabe que às vezes aquela situação que a gente não consegue resolver nessa existência, a gente deixa o corpo físico, a vida física, e a gente começa a olhar no plano espiritual de uma outra forma. Poxa vida, eu tinha compreendido diferente a situação. E aí a gente faz uma proposta de recomeço. Poxa vida, se eu não lembrasse o que a pessoa me fez, eu até poderia perdoar. É o que a gente faz? A gente reencarna e a gente lembra das coisas do passado? Não. Por que a gente não lembra? Misericórdia de Deus. Agora explicado pela doutrina espírita. Tem uma razão. E aí, às vezes, eu não consigo perdoar. Onde é que a gente nasce com os nossos desafetos e com os nossos afetos? Num ambiente chamado família, nas mais diversas formas. Seja família do trabalho, família do centro, família consanguínea. E a gente vai começar a entender por que alguns membros da família a gente se dá tão bem e com outros a gente tem que fazer um esforço para se dar bem. Mas acontece um problema na família. O que a família faz? Se une. Se tem alguém falando mal de um membro da família que eu não tenho tanto afinidade, o que o ser humano faz? Você não pode falar mal, eu posso. Porque é do quê? É da minha família. Ou não mexo com a minha família. Isso vem com a consanguinidade. A gente tem essa relação. Então, o perdão também é construído. Quando eu começo a construir o perdão agora, nesse momento, olha, talvez eu não consiga perdoar de todo o coração. Mas eu começo assim, não desejar mal mais para a pessoa. A gente vai aprendendo isso na doutrina espírita. A gente vai antecipando as situações do futuro. Aí nós temos mais um fundamento da doutrina espírita, que é a comunicabilidade com os desencarnados, com os espíritos. Se todos nós, nesse momento, estamos no corpo físico, e a qualquer momento a certeza que nós temos, uma vez que a gente está no corpo físico, é que a gente um dia vai retornar ao plano espiritual. Pode ser até daqui uns 100 anos.
para alguns. Criança no colo ali, né? Os anjos dizem amém. Mas todos nós é uma certeza, nós vamos retornar para o plano espiritual. Se estamos no plano espiritual, o porquê de a gente não ter essa relação com o plano físico? Então a pessoa vai sair do corpo e vai esquecer tudo, a relação que ela tinha com os encarnados? Não. Allan Kardec, a segunda publicação da codificação básica é o Livro dos Médiuns. E ele nos fala que todos nós somos mais ou menos médiuns. Aliás, a mediunidade foi trazida por Kardec? Foi revelado por Kardec a mediunidade? Foi o Espiritismo que inventou a mediunidade? Desde quando existe mediunidade no mundo? Desde sempre. Desde que havia um ser humano encarnado, já existia mediunidade. Quer ver mais uma informação que vem lançar luz para a nossa humanidade? Vocês acreditam em anjo da guarda? Espírito protetor? Olha que legal, a doutrina espírita nos informa com toda a convicção. Existe. E todos nós, ao renascer, contamos com o apoio de um amigo espiritual, ao qual pode se chamar de anjo da guarda, espírito protetor, guia. Em todas as doutrinas, eles têm conceitos da mesma forma, o espírito anjo da guarda. Como é que o anjo da guarda vai comunicar conosco? Se ele é um espírito desencarnado. Ele vai comunicar conosco através da mediunidade, que todos nós temos, a mediunidade natural, que é a de intuição e de percepção, inspiração. Todos nós temos. Então, o anjo da guarda vai fazer o quê? Às vezes a gente faz uma oração, olha, Deus me ajuda. E o anjo da guarda nos intui, de uma forma bem discreta. Para alguns, a mediunidade ela está um pouquinho mais desenvolvida. Ou seja, para alguns, às vezes, através da psicofonia, da psicografia, da vidência, da audiência. É muito comum as pessoas virem à casa espírita dizendo assim, olha, já me aconteceu às vezes uma conversa assim, olha, não sei se você vai acreditar, mas eu estou vendo espíritos. Aí eu digo assim, eu também estou vendo espíritos. Todos nós que estamos aqui somos espíritos. Embora agora eu estou vendo os que estão no corpo físico. Mas a gente sente a vibração. Então a pessoa que de repente tem um medo, é racional a gente ter medo dos espíritos? Teoricamente, não. Porque eles só podem nos afetar o nosso lado emocional e às vezes interferir nos nossos pensamentos. Mas medo que eles nos machuquem, nós temos que às vezes buscar compreender essa relação. E o melhor lugar hoje para a gente buscar esse entendimento é na casa espírita. Falar da forma mais natural. Falar sobre... Olha só que outra informação interessante da doutrina que vem lançar luz. Que os nossos entes queridos, que retornaram antes que nós para o plano espiritual, eles vivem. A vida continua. Não é bom a gente saber disso. E que eles podem nos perceber. Às vezes estão ao nosso lado. Às vezes, quando tem permissão, eles vêm através do sono. No momento do sono, a gente adormece. Lembre, nós temos um corpo. E quando nós adormecemos,
a gente temporariamente sai do corpo e a gente pode conversar com uma infinidade de espíritos, encarnados, desencarnados, e nós podemos rever os nossos entes que regressaram ao plano espiritual antes. Aí é comum as pessoas procurarem também a casa espírita. Será que faz sentido esse sonho que eu tive com meu familiar? Faz. Mas como é que eu vou saber se ele está bem ou não está bem? Pela vibração. Depois que você sonhou, você sentiu o quê? Uma alegria ou uma angústia? Se você sentiu alegria, é porque esse familiar está bem. Ah, mas eu senti angustiado. Então vamos orar por ele, para que possa clarear os seus pensamentos, para que ele se perceba como um espírito imortal. É o que a gente faz também na casa espírita. Então, nossos entes queridos, eles continuam a viver. Mas a gente fica assim, às vezes, num sentimento assim de posse. Poxa vida, mas era meu companheiro, a minha companheira. Mas será que realmente é meu mesmo? O que é nosso? Nosso é só as nossas ações, o nosso conhecimento. Tudo no universo é compartilhado. Tudo se encaminha para o crescimento. Então, a doutrina espírita, ela vai trazendo essa proposta, lançar uma luz a mais para o entendimento da humanidade, acerca de todas essas questões, essas dúvidas. E a gente faz esse convite para que sempre busquemos o entendimento, o estudo. Tem um estudo da parábola que está no livro Estante da Vida. É uma parábola, é publicado pelo Chico Xavier, pela psicografia do Irmão X. E ela é do item 4. Então Jesus contou a parábola dos talentos, só para a gente relembrar que ele era um senhor da vida, chamou lá seus servos. Para um ele deu 5 talentos, para outro deu 2 e para o terceiro ele deu 1 talento. Aquele primeiro que recebeu 5, ele voltou com outros 5 talentos. Aí o senhor da vida diz: nossa, trabalhador bom e fiel, né? Te dei 5, você conseguiu com o seu trabalho, mais 5. Recomeça a tua luta e vai avante. Aquele que ganhou 2 talentos, trabalhou e conseguiu mais 2. Novamente, o senhor da vida, bom e servidor, ganhasse 2 e trabalhasse por mais 2. Aquele que tinha ganhado 1 talento, ele ficou com medo. E disse assim: olha, Senhor, eu tive medo da tua lei, porque você é justo, mas ao mesmo tempo é severo. Então eu resolvi o quê? Enterrar esse talento. Fiquei com medo. Aí conta a parábola: nossa, servidor mau, por que não trabalhasse, ou pelo menos deixasse esse recurso tão na mão dos banqueiros, né? Foi-lhe retirado ali aquele talento e dado àquele que tinha 10. Pensando um pouquinho dentro dessa história, será que Deus ia retirar algo de alguém? Não, Deus não retira nada de ninguém. Talvez existam outras formas de interpretar essa parábola. E eu vou contar aqui com a interpretação, isso está nesse livro Estante da Vida, do Rabi Zoan, que é um israelita, distinto orientador israelita, e ele estava conversando com o irmão X. E ele vai fazer o que? Uma paráfrase, um comparativo com essa parábola. E aí ele diz o seguinte, assim, ó: então o Senhor da terra, partindo em caráter temporário, chamou então o primeiro servidor e deu 5 talentos. Os talentos seriam o dinheiro, o poder, o conforto
a habilidade e o prestígio. E lá sai, então, o primeiro servidor. O segundo servidor ele chamou e deu a inteligência e a autoridade. Também ele vai para o trabalho. Ao terceiro, ele entregou o conhecimento espírita. Passado mais um período de tempo, aí que volta. Aquele que recebeu os 5 talentos diz, olha, estou muito contente com o progresso que fiz. Recebi esses 5 talentos e agora estou te devolvendo, além dos primeiros 5, eu estou te devolvendo o trabalho, o progresso, a amizade, a esperança e a gratidão. Fizeste bem, multiplicou os talentos. O segundo, que tinha ganhado a inteligência e a autoridade, retornou com a cultura e a experiência. Também foi glorificado. O terceiro chegou e disse o seguinte, olha, Senhor, eu estou te devolvendo a doutrina espírita intacta. Não mexi uma vírgula aqui, não acrescentei nada, porque eu tive medo que de repente eu falasse algo que de repente não era da doutrina. Fiquei com medo. Esse, meu Deus. A gente chegou e disse assim, mas não fizeste nada com a doutrina? Está intacta, eu não mexi. Mas e por que você não produziu com essa doutrina? Mas pense, olha, ele pegou e pensou assim, disse assim, olha, primeiro você deu lá dinheiro, poder, conforto, habilidade e prestígio. Para o segundo, você deu inteligência e autoridade. E para mim, só a doutrina espírita parece tão pouco diante daqueles que eles já ganharam. Aí o Senhor da Terra disse o seguinte, não desconheces que atribuí para ti a luz da verdade como sendo o bem maior de todos? Se às vezes para ambos lhe faltasse o discernimento que lhes podia ter ministrado através do exemplo, e tu negaste, fugiste, por medo da responsabilidade de corrigir, amando, trabalhando e instruindo. Já que você não quis o conhecimento, então vou doar para os 2 primeiros. A doutrina espírita é luz. Então é essa nova luz. E nós estamos tendo oportunidade de estar numa casa espírita, tendo acesso a essa luz. Que a gente possa iluminar para nós. E ao nós buscar para nós, também espalhar. Ah, mas às vezes eu tenho com receio de falar alguma coisa que talvez não seja tão correta. Espalhe assim mesmo. A verdade vai sendo construída principalmente através do estudo. Eu iniciei falando sobre também as questões de como a gente está enxergando o mundo hoje. Que o mundo está meio tumultuado, e às vezes pela falta de entendimento, o ser humano acha que o mundo está perdido. Está tudo errado. Eu já dei esse exemplo, eu vou falar novamente, eu gosto de falar sobre a questão da reforma. O nosso mundo está em reforma. Já fizemos uma reforma na nossa casa? Alguém já fez? Mexeu um móvel para cá, mexeu um móvel para lá, mudou uma janela, mudou uma porta. O dia que está fazendo uma reforma, naquele momento não parece que está tudo meio bagunçado a casa? Não fica um pouco bagunçado? Esse dia é o melhor dia para a gente receber uma visita? A visita vai chegar lá, o que a gente diz? Só não repare a bagunça. Nós estamos no meio da reforma. Mas quem está liderando a reforma é Jesus. Então, nesse momento, a gente está olhando o mundo, parece que está tudo bagunçado. Mas está sendo construído.
E tinha um palestrante, encerrando a nossa fala, é que ele, quando estava menino, ele olhava sua mãe bordando. E ele não entendia nada daqueles fios soltos. Mãe, o que você está fazendo? Eu estou bordando. Mas aqui está tudo esquisito, são tudo pontos soltos. Não. Olha, menino, vá brincar. Depois que eu terminar, eu te chamo. Ele foi brincar, depois que a mãe dele terminou o bordado, a mãe dele mostra para ele e diz: Nossa, que paisagem bonita esse bordado. E aí ele faz a seguinte comparação. Pense, nesse momento, Deus está bordando o mundo. Nós que estamos aqui vivendo nesse momento de reforma, nós estamos olhando uns para os outros como pontos soltos. Por isso não faz sentido uma coisa aqui, uma coisa ali, uma catástrofe lá, juntar com a bondade. A reforma sendo feita por Jesus. Deus está bordando. Acontece que a gente está olhando aqui a imagem de baixo para cima. Com certeza a imagem que está sendo construída de cima para baixo, a visão é muito melhor. Confiemos nesse Deus que a doutrina fala. É misericordioso, é justo e é bom. Eu agradeço a oportunidade e espero pelo menos despertar a vontade de cada vez mais buscar o estudo e o entendimento da doutrina espírita. Muito obrigado.